você vai ver agora testemunho de fé do que Deus é capaz de fazer, do que Deus fez na vida dessa criatura e o que Ele quer fazer na sua vida também, porque Deus não tem prediletos, Ele não faz acepção de pessoas. Olha só o que Deus fez na vida dessa jovem. Eu tinha tudo para ser uma criança feliz. E até por um certo tempo eu fui. Mas a minha família tinha muitos problemas. O meu pai brigava muito com a minha mãe, ele bebia muito, então ele era também uma pessoa violenta, gritava muito comigo, com a minha irmã. Fazendo assim, eu cresci uma criança problemática. Eu era problemática não no sentido de dar problema para os meus pais, mas eu tinha problemas internos. Eu era muito calada, apesar de brincar, fui crescendo uma criança que reprimia os próprios sentimentos, não falava o que pensava, não expressava a dor que sentia por ver meus pais daquela forma. Aí eu fui crescendo tudo, só que na pré-adolescência, para piorar, fui abusada, fui molestada por uma pessoa que trabalhava no prédio onde eu morava. E após esse abuso, todos os sonhos de criança que eu tinha foram por água abaixo. Porque a minha mente naquele momento mudou, a partir daquele momento ela mudou. A visão que eu tinha das coisas, a visão de criança, já não era mais. Na minha mente, eu já me tornei uma mulher antes do tempo. Então, eu comecei, tudo para mim tinha uma conotação sexual. Até as brincadeiras mais simples, os trocadilhos, as palavras mais simples, eu sempre levava para um lado sexual, um lado malicioso. Eu era uma criança, mas com uma cabeça de adulto maliciosa. Passado um tempinho, eu comecei a praticar aquela malícia que eu tinha dentro de mim. Ou seja, eu comecei a ficar com mulheres, comecei a me atrair pelo sadomasoquismo, comecei a ter vários parceiros. Para mim já não era mais errado ficar com vários caras, ter relação sexual com vários caras num dia só. Pelo contrário, eu começava a me interessar por orgias, a me interessar por todo esse lado da vida que, no fundo, eu sabia que não ia me fazer bem, mas eu sentia profunda atração por isso. Tudo isso depois daquele abuso. E eu era uma pessoa muito vazia. Eu me sentia completamente sozinha. Eu tinha família, tinha muitos amigos, mas era como se ao mesmo tempo eu não tivesse ninguém para me ouvir, para me entender. Isso me fazia ser uma pessoa solitária, triste, totalmente vazia, procurando uma razão de existir no meio das baladas, no meio dos vícios, alguma coisa que preenchesse esse vazio. Mas no fundo eu não encontrava. Era impossível encontrar alguma coisa que me preenchesse. Eu tentei beber, fumar, sair pela noite. Cheguei a experimentar algumas drogas, mas o meu foco mesmo era a bebida. Eu bebia até ficar bêbada de cair, de fazer coisas depois que eu nem lembrava. Fumava muito quando ficava nervosa. Eu dizia na época que só o cigarro poderia me acalmar. Tudo isso numa tentativa de preencher esse buraco dentro de mim. Alguma coisa que me fizesse completa. Eu até pensava em tentar focar nos estudos, no meu futuro, mas eu não conseguia, não tinha perspectiva nenhuma do futuro. Para mim, a única solução era a morte. Tanto que eu desejava muito morrer, para acabar com esse sofrimento, com esse vazio. E por conta disso, eu comecei também a me automutilar. A dor era tão grande, que eu pensava em me matar. Aí eu tentava me jogar da ponte, eu tentava fazer um corte mais profundo no meu pulso, mas no final faltava aquela coragem. Então eu cortava os meus braços, me cortava para aquela dor sair de alguma forma, era aquilo que eu pensava. Na hora até dava um alívio. Mas depois, em pouco tempo, voltava tudo de novo. E aí se tornava um ciclo vicioso. Eu me cortava para me sentia melhor um pouco. Mas logo, toda aquela dor, tristeza, vazio, tudo aquilo junto voltava. E aí, eu não sabia mais o que fazer. E eu sei que a minha família acabava sofrendo com isso. A minha mãe, várias vezes, passava as noites em claro, preocupada comigo, onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo. Eu sei que eu trazia muita preocupação. Eu acabei também sendo uma péssima influência para minha irmã. Porque do modo que eu me vestia,
As músicas que eu ouvia, eu me interessava muito pelo mundo dark, o mundo gótico. Essa forma de ser também influenciou ela. Ela acabou indo um pouco pelo mesmo caminho, usando droga também, ficando com mulheres. Então, eu era uma péssima influência, um péssimo exemplo, e também só causava dor à minha família por me ver daquele jeito. Apesar deles não saberem algumas coisas que eu fazia, eles sabiam que, no fundo, eu estava com problemas. Só que eles também não sabiam como ajudar. Então, acabava eu sofrendo, fazendo a minha família sofrer. Era o fundo do poço, de fato. O mundo dark, o mundo do goticismo, o mundo obscuro das religiões ocultistas me atraía muito. Na época, eu sentia uma grande atração por sangue. Tanto que, por várias vezes, eu dava algum jeito de sentir o gosto de sangue na minha boca, chupando no pulso de amigos, o meu mesmo, ao me cortar, sentir o gosto do sangue, passar a lâmina na minha boca para sentir aquele gosto de sangue. Em relação ao mundo ocultista, eu comecei a me interessar pelo estudo dessas religiões, como o satanismo, a Wicca, o vampirismo, que são práticas ocultistas. Não cheguei a praticar, mas me interessava tanto que eu estudava, eu lia livros sobre o assunto. E isso me encantava muito, me vestir toda de preto, ser o mais dark possível. E com todas essas dificuldades que eu vivi, teve uma hora que eu não aguentei mais. Era muito sofrimento, porque eu não dormia, praticamente. Demorava para dormir, quando pegava no sono, tinha vários pesadelos horríveis, pesadelos assim terríveis mesmo, de eu acordar totalmente atordoada, sentindo sempre uma presença me acompanhando. Quando olhava para o lado não tinha ninguém, mas uma presença, uma energia negativa perto de mim. Todos esses problemas sentimentais, porque eu ficava com uma mulher, dava errado, eu ficava com um homem, dava errado. Nunca era completamente feliz na vida sentimental. Também me cortando. Teve uma hora que juntou tudo. E aí eu cansei. Eu falei, não, eu preciso de ajuda, preciso mudar a minha vida. Foi aí que minha mãe, que já frequentava a Universal na época, me fez o convite. E aí, eu, mesmo relutando um pouco, no começo a gente sempre reluta, a gente, mesmo no fundo do poço, ainda é um pouquinho orgulhoso, ainda quer ostentar algum poder do tipo, ah não, eu ainda consigo, mas teve uma hora que eu realmente não deu mais. Aí eu cedi, e foi a melhor decisão da minha vida. Eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse cedido a esse convite. Nossa, naquele dia eu assisti a reunião, recebi uma oração, sabe? E eu lembro que eu fui toda de preto. Eu fui de saia curta, eu fui de coturno, eu fui de sobretudo preto. Fui com uma maquiagem pesada e ninguém me julgou. Eu achava que eu entrando daquele jeito, as pessoas iam apontar o dedo para mim, iam me olhar torto, iam me rejeitar, mas não, pelo contrário. Eu fui abraçada pelas pessoas, pelos obreiros que me recepcionaram, me abraçaram, me acolheram, o pastor me acolheu, recebi uma oração. Lá eu ouvi uma palavra de mudança de vida. Lá, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi e entendi que para mim tinha jeito. Foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia que toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele vazio, toda aquela insegurança, todo aquele medo do futuro, toda aquela incerteza, vontade de morrer, vontade de acabar com tudo, foi embora. Foi embora, foi maravilhoso. Eu saí de lá leve, eu saí de lá com uma nova mente. Eu saí de lá com a certeza de que eu podia mudar e de que eu ia mudar. E aí eu descobri as correntes de libertação e comecei a fazer. E aí aos poucos, com o passar dos dias mesmo, de alguns dias, eu já fui percebendo uma grande mudança dentro de mim. Antes, eu só tinha pensamentos de destruição. Mas aí foi mudando, eu já não pensava mais em morrer, aquele desejo já tinha saído de dentro de mim.
Eu já não pensava mais em me cortar, porque antes eu me cortava como uma maneira de tirar aquela dor de dentro de mim. Mas aí nas correntes, através das orações de libertação, aquela dor saía. Então não precisava mais me cortar, eu já não tinha mais aquele desejo de matar, de destruir as coisas. Eu já não tinha mais o desejo de suicídio. E aí foi saindo também o desejo de beber, de fumar, de ficar com mulheres, de ter vários parceiros. Tudo isso foi saindo, a minha mente foi mudando, eu já não tinha mais aqueles pensamentos maliciosos, aquelas coisas aquele desejo pelas religiões ocultistas, pelo goticismo, também foi saindo. Porque aquilo antes era uma tentativa de preencher um vazio. Só que esse vazio foi sendo preenchido pela presença de Deus na minha vida. Então eu já não precisava mais me destruir. A presença de Deus estava me preenchendo e aí cada vez mais eu tinha vontade de viver. Uma vontade de viver que eu nunca tinha tido antes. Só que eu descobri que eu precisava ir além. Eu precisava ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo para ser de verdade uma pessoa totalmente diferente, 100% diferente. Foi aí que eu comecei a buscar. Foi uma luta árdua, não foi fácil, porque foi uma luta constante contra o passado que tentava voltar e o futuro que eu desejava ter, um futuro de uma vida totalmente diferente, pensamentos totalmente diferentes, atitudes, um modo de ser, de agir, de pensar, de falar, de querer, novos objetivos de vida. Então eu comecei a buscar. Foi um tempo de muita oração. Passei noites em claro em busca do Espírito Santo, participando de vigílias. Foi um momento assim de muito jejum, de muita abstinência, por exemplo, de televisão, de internet. Não que seja errado, não é, mas eu estava com tanta sede de ter o Espírito Santo que eu abri mão de tudo. Eu abri mão de pessoas, eu abri mão de lugares, eu abri mão de momentos, eu abri mão de tudo mesmo. Mas teve aquele dia que o milagre aconteceu. Eu estava orando com tanta sede, não importava mais nada. Eu ainda tinha alguns problemas na minha vida, minha vida nunca foi um mar de rosas. Mas nesse dia não importava problema nenhum, não importava dificuldade nenhuma. Eu só queria Deus dentro de mim. E orei com tanta força, eu orei com tanto desejo, eu me entreguei 100%. Naquele dia não importava nada, não importava o que eu ia viver ou deixar de viver, o que ia ter ou deixar de ter. Naquele dia, eu abri mão de toda a minha vida só para ter o Espírito Santo e Ele veio sobre mim. Foi o dia mais feliz da minha vida, é o dia que eu nunca mais esqueço. Eu lembro data, hora, lugar, momento, pessoas que estavam perto de mim, eu lembro tudo. Foi o melhor dia da minha vida, o dia que o Espírito Santo entrou dentro de mim. E a partir daquele dia eu nunca mais fui igual. Eu tive uma paz dentro de mim, uma paz que é difícil até você mensurar, você explicar. Porque realmente só você vivendo para saber, eu tive uma certeza muito grande de que eu teria um futuro. Não um futuro profissional ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu teria uma vida feliz de fato. Foi um gozo na alma, é como se o meu ser inteiro tivesse sido preenchido, não houvesse nenhum espacinho vazio sequer. E aí, na hora, eu tive uma vontade de contar para o mundo inteiro, de contar para um morador de rua, contar para as pessoas que eu nunca vi na vida, de subir num palanque alto e contar para o mundo inteiro o que tinha acontecido comigo, porque é uma coisa tão boa, é uma coisa tão magnífica que você não consegue guardar só para você. Você precisa contar para o máximo de pessoas que você puder. Foi aí que todo aquele medo, aquela vergonha e timidez, de até mesmo falar do meu passado, foi embora. E aí eu passei a ser uma pessoa corajosa e ousada para falar a verdade.
que Jesus existe, Ele está vivo e, mais do que tudo, Ele quer mudar a nossa vida. Todo aquele trauma por conta do abuso ficou para trás. Realmente é como se nunca tivesse existido. Não tem mais efeito sobre mim. Todos aqueles medos, angústias, aquela depressão, aquela tristeza, tudo ficou para trás. Eu me tornei uma nova pessoa. O que antes era motivo de vergonha para minha família, de chateação, hoje é motivo de orgulho. A minha família vê a mudança em mim, principalmente os que moram na minha casa. Todos admitem que realmente hoje eu não sou uma Rafaela igual àquela do passado. Hoje eu sou uma nova pessoa, que fala diferente, que pensa diferente, que age diferente. Hoje eu sou completa, eu posso dizer que eu sou completa não só dentro de mim, que aliás é o principal, que eu sou feliz, realizada, mas em outras áreas da minha vida também. Hoje eu tenho condição de construir um novo futuro. Para quem antes não tinha futuro, hoje eu faço o meu futuro. Eu faço as minhas conquistas. Eu sou ousada e corajosa o suficiente para ir e fazer a diferença. Eu posso afirmar com toda certeza, eu só sou o que sou por conta do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Minha vida só mudou porque eu recebi o Espírito Santo.